Você já sentiu que está quebrado demais para ser amado? Você já olhou para os destroços dos seus próprios erros, os pecados que comete repetidamente, as fraquezas que parece não conseguir vencer, e pensou: Deus deve estar tão cansado de mim? Tendemos a acreditar que, para nos aproximarmos do Santo dos Santos, precisamos primeiro nos limpar. Achamos que devemos apresentar um presente de virtude, um troféu brilhante da nossa disciplina, ou um registro perfeito de obediência para conquistar o coração do Criador. Mas e se eu dissesse que você entendeu tudo ao contrário? E se eu dissesse que existe um segredo aterrorizante e belo, escondido nas páginas do Diário de Santa Faustina, que muda tudo? Existe um momento, um diálogo específico registrado na história, onde Jesus Cristo apareceu para esta humilde freira e lhe pediu um presente, e quando ela tentou dar-lhe suas virtudes, seus votos e suas boas ações, ele os recusou. Ele disse que ela estava retendo algo. Ele estava esperando pela única coisa que ela tinha medo de dar. Ele estava esperando pela única coisa que era verdadeiramente dela, e até que ela a entregasse, a transação de amor estaria incompleta. Este é o segredo do presente da miséria, e uma vez que você o entenda, nunca mais olhará para seus pecados, seus fracassos ou seu passado da mesma maneira. Mas antes de entrarmos nesta câmara sagrada de revelação, precisamos preparar nossos corações para recebê-la. Devemos abrir a porta agora mesmo no silêncio deste momento. Convido você a se juntar às milhares de almas que estão se reunindo aqui em espírito. Vamos criar um santuário de misericórdia. Se você está carregando um fardo pesado hoje, se está preocupado com um ente querido, ou se simplesmente precisa saber que não está sozinho, peço que escreva o nome deles, ou simplesmente o seu primeiro nome, nos comentários abaixo. E então, cele-o com a oração mais poderosa que nos foi dada para estes tempos. Jesus, eu confio em vós. Ao fazer isso, você não está apenas digitando palavras, você está entregando as chaves da sua situação ao Rei da Misericórdia. Faça isso agora e vamos começar. Para entender a magnitude deste segredo, devemos primeiro caminhar nos sapatos da irmã Faustina. Muitas vezes, olhamos para os santos e os vemos como em vitrais, perfeitos, brilhantes, intocáveis. Imaginamos que eles flutuam pela vida com uma auréola, nunca lutando com os pensamentos sombrios e ásperos que nos atormentam. Mas Faustina não era uma figura de vitral, ela era de carne e osso. Uma mulher que esfregava o chão, descascava batatas e muitas vezes se sentia inteiramente invisível e incompreendida pelo mundo. Ela vivia em um convento, um lugar projetado para a santidade, mas um lugar onde a natureza humana ainda lutava com o orgulho, a exaustão e o julgamento. Faustina era uma mística, sim, mas também era uma alma profundamente consciente de sua própria pequenez. Ela muitas vezes se sentia como um grão de poeira na presença do Deus infinito. Ela lutava pela perfeição com uma intensidade ardente. Ela jejuava, rezava por horas, ela oferecia cada pequena dor e sofrimento pela salvação das almas. Ela queria se apresentar a Jesus como uma oferta agradável, uma noiva sem mancha ou defeito. Imagine a mentalidade dela. Ela acreditava, como muitos de nós, que o amor de Deus é uma recompensa pelo bom comportamento. Ela pensava que se conseguisse acumular sacrifícios suficientes, atos de caridade suficientes, momentos de silêncio suficientes, ela finalmente seria digna do hóspede que abrigava em seu coração. E então chegou o dia que destruiu essa ilusão. Está registrado na entrada do diário 1318, uma passagem que deveria estar escrita no coração de cada pessoa que já sentiu que não era boa o suficiente. Foi um dia de encontro íntimo. Jesus apareceu para ela não como um juiz distante, mas como um amante saudoso. Ele olhou para ela com olhos que continham a profundidade dos oceanos e disse a ela: minha filha, dê-me tudo. Pare por um momento. Sinta o peso desse pedido. Dê-me tudo. Faustina, sendo a alma devota que era, sentiu uma onda de confiança. Ela vinha se preparando para isso. Ela respondeu a ele:
provavelmente com uma sensação de paz e realização. Jesus, eu te dei tudo. Eu te dei minha vontade, meu intelecto, minha memória. Eu te dei meus votos de pobreza, castidade e obediência. Não me resta nada. É tudo teu. Ela esperou pela aprovação dele. Ela esperou que ele dissesse: muito bem, serva boa e fiel. Mas ele não disse isso. Em vez disso, Jesus olhou para ela com um olhar gentil e penetrante. Um olhar que vê através das máscaras que usamos, direto até o tremor nu da alma. Ele balançou a cabeça. Não, minha filha, disse ele. Você não me ofereceu aquilo que é verdadeiramente seu. Você consegue imaginar a confusão que deve ter tomado conta dela? Ela vasculhou seu coração. Ela revirou o inventário de sua alma. O que eu retive? Ela tinha renunciado à sua família. Ela tinha renunciado à possibilidade de casamento e filhos. Ela tinha renunciado à sua liberdade. Ela tinha renunciado à sua saúde. O que sobrava? Será que ela mantinha um apego secreto? Havia um orgulho escondido. Ela olhou para ele perplexa, tremendo. Jesus, meu coração está vazio. Eu dei tudo a ti. O que é que eu guardei? E então, Jesus proferiu as palavras que destravam o mistério da divina misericórdia. Ele proferiu as palavras que são a tábua de salvação para você e para mim hoje. Ele disse a ela: minha filha, dê-me a sua miséria. Dê-me a sua miséria. Era a única coisa que ela tinha tentado esconder. Era a única coisa que ela não queria que ele visse. E, no entanto, Jesus explicou a ela uma verdade teológica profunda naquela frase simples. Ele revelou que nossas virtudes, nossas graças, nossas boas ações, essas são na verdade presentes de Deus. A força para ser gentil vem dele. A capacidade de rezar, isso é o Espírito Santo se movendo em nós. A paciência que mostramos a um vizinho, isso é a graça dele. Portanto, nossas virtudes não são totalmente nossas para devolver, porque se originaram nele, mas nossa miséria, nossos pecados, nossa fraqueza, nosso quebrantamento, isso é nossa própria criação. Essa é a única coisa no universo que fabricamos inteiramente sozinhos, sem a ajuda de Deus. É nossa propriedade exclusiva e Jesus, em seu infinito amor paradoxal, diz: eu quero isso. Dê-me a única coisa que é verdadeiramente sua, para que eu possa afogá-la no oceano da minha misericórdia. Este é o segredo da miséria. Deus não nos ama porque somos perfeitos. Ele nos ama porque somos dele, e ele é atraído pela nossa fraqueza, como um médico é atraído por uma ferida. Por que é tão difícil para nós aceitarmos isso? Por que Faustina lutou para entender isso inicialmente? E por que você, ouvindo agora, sente uma resistência no peito? Isso remonta ao Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi o primeiro instinto deles? Não foi correr para Deus e dizer: Pai, estamos quebrados, conserta-nos. Não, o primeiro instinto deles foi se esconder. Eles costuraram folhas de figueira para cobrir sua nudez. Eles se esconderam nos arbustos. Temos costurado folhas de figueira desde então. Costuramos fantasias de competência. Nós nos escondemos atrás da máscara de estou bem. Nós nos escondemos atrás de nossas conquistas, nossas carreiras, nossa reputação de boas pessoas. Temos pavor de que, se Deus ou qualquer outra pessoa visse a verdadeira profundidade de nossa miséria, os pensamentos caóticos, os ciúmes mesquinhos, os vícios ocultos, a frieza de nossos corações, eles se afastariam com nojo. Mas a revelação da divina misericórdia inverte o roteiro. Jesus diz a Faustina que quando uma alma revela sua miséria a ele, isso não o repele, isso o desarma. Há outro exemplo no diário onde Jesus diz: quanto maior o pecador, maior o direito que tem a minha misericórdia. Pense na palavra direito. Geralmente pensamos que direitos são conquistados por mérito. Jesus diz que o direito à sua misericórdia é conquistado pela necessidade. Imagine que você está andando por uma rua e vê duas pessoas. Uma é um homem rico e bem vestido, andando com confiança. O outro é um mendigo caído na calçada sangrando, faminto e incapaz de levantar a cabeça. Quem clama ao seu coração?
Quem exige sua compaixão imediata? O forte não precisa de nada. O quebrado extrai a misericórdia de você. Jesus disse a Faustina: eu sou o próprio amor e a própria misericórdia. Não há miséria que possa se medir com a minha misericórdia, nem a miséria a esgotará. Porque à medida que é concedida, ela aumenta. A alma que confia na minha misericórdia é a mais afortunada, porque eu mesmo cuido dela. Vamos nos aprofundar nessa visão. Como é realmente dar sua miséria a Jesus? Parece poético, mas é uma ação espiritual prática, brutal e libertadora. Significa parar com o fingimento. Significa ficar diante dele, talvez no silêncio do seu quarto, ou talvez no confessionário, e dizer: Senhor, aqui está minha raiva, é feia, é minha, eu a criei, eu a dou a ti. Senhor, aqui está minha luxúria, é vergonhosa, é minha, pegue-a. Senhor, aqui está minha dúvida, meu medo paralisante do futuro. É minha propriedade, eu a entrego. Quando Faustina finalmente entendeu isso, sua vida mudou. Ela percebeu que não precisava ser uma super-heroína espiritual. Ela só tinha que ser um vaso de confiança. Jesus explicou a ela que a misericórdia é como um oceano infinito. Nossos pecados, mesmo que sejam negros como a noite, mesmo que sejam tão numerosos quanto os grãos de areia na praia, são como uma única gota de tinta preta. Se você deixar cair um frasco de tinta em um copo d'água, a água fica preta, mas se você deixar cair essa mesma tinta no Oceano Pacífico, o que acontece? Ela desaparece, é engolida, ela se vai. Jesus disse a ela: meu coração é a fonte de misericórdia, dele flui a vida para as almas. Desejo que tragas todas as almas à fonte da minha misericórdia. Minha misericórdia é maior que os teus pecados e os do mundo inteiro. Você ouviu isso? E os do mundo inteiro. Existe um medo específico que muitos de nós carregamos. Talvez você o esteja carregando agora mesmo. É o medo de termos ido longe demais. Pensamos que talvez isso se aplique a santos como Faustina, que tinham pequenos pecados. Mas Deus não sabe o que eu fiz. Ele não sabe a promessa que quebrei. Ele não sabe os anos que passei ignorando-o. Mas Jesus antecipou isso. Ele deu a Faustina uma visão do fim dos tempos, não para assustá-la, mas para mostrar a urgência dessa oferta. Ele disse a ela: antes de vir como um juiz justo, venho primeiro como o Rei da Misericórdia. Ele está abrindo as portas totalmente. Ele está implorando para que entreguemos nosso lixo, para que ele possa transformá-lo em ouro. Deixe-me contar sobre outra conversa registrada no diário. Uma que serve como companheira para o presente da miséria. Jesus disse a ela: minha filha, não se canse de proclamar minha misericórdia. Desta forma, você refrescará este meu coração, que arde com a chama da piedade pelos pecadores. Diga aos meus sacerdotes que pecadores endurecidos se arrependerão ao ouvir suas palavras quando falarem sobre minha insondável misericórdia, sobre a compaixão que tenho por eles em meu coração. Ele está literalmente pedindo nosso lixo. Imagine um rei que vai à sua casa. Você corre tentando limpar, tentando preparar um banquete. Mas ele passa pela mesa do banquete, entra no porão onde você guarda as velhas caixas apodrecidas de vergonha e diz: eu quero isso. Foi para isso que eu vim, porque se eu levar isso, você será livre. Mas há um porém. Sempre há uma condição para que um presente seja recebido. A condição não é a perfeição, a condição é a confiança. O vaso com o qual recolhemos essa misericórdia é a confiança. Jesus disse a Faustina que as graças da minha misericórdia são colhidas por meio de um único vaso, e esse é a confiança. Quanto mais uma alma confia, mais ela receberá. Por que a confiança é tão difícil? Porque a confiança exige rendição. Dar a Jesus sua miséria significa que você não pode mais alimentar sua culpa. Alguns de nós são viciados em sua própria culpa. Sentimos que se nos punirmos o suficiente, estamos de alguma forma pagando por nossos pecados. Achamos que nos sentirmos mal com nós mesmos é uma forma de santidade. Jesus rejeita isso. Ele acha isso desagradável. Quando nos recusamos a entregar nossa miséria,
Quando insistimos em carregar o peso do nosso passado sozinhos, estamos essencialmente dizendo a Deus: teu sacrifício na cruz não foi suficiente. Tu podes lidar com as pequenas coisas, mas este grande pecado, eu tenho que lidar com ele. Isso não é humildade. Isso é orgulho disfarçado de culpa. A verdadeira humildade é o presente da miséria. A verdadeira humildade diz: Senhor, eu sou uma bagunça. Não consigo me consertar. Sou uma criança coberta de lama. Levanta-me. Faustina escreveu em seu diário, em entrada 1485, descrevendo uma conversa com Jesus, onde uma alma está em desespero. A alma diz: não há misericórdia para mim. E Jesus responde: minha filha, todos os teus pecados não feriram meu coração tão dolorosamente quanto a tua atual falta de confiança o faz, que depois de tantos esforços do meu amor e misericórdia, tu ainda duvides da minha bondade. Pense nisso. Nossos pecados o ferem, sim, mas nossa recusa em confiar nele o fere mais. É como um homem se afogando que afasta a mão do salva-vidas. Então, como aplicamos esse segredo da miséria às nossas vidas hoje? Agora mesmo, no século 21, vivemos em um mundo que exige perfeição. As redes sociais nos mostram os melhores momentos da vida de todos os outros. Vemos corpos perfeitos, famílias perfeitas, carreiras perfeitas. Sentimos a pressão de curar nossa própria imagem. Nós editamos a miséria. Nós filtramos a dor. E esse hábito de editar nossas vidas para as outras pessoas sangra para o nosso relacionamento com Deus. Tentamos instagramar nossa vida de oração. Tentamos apresentar uma versão filtrada de nossa alma ao Deus que tudo sabe. O segredo da miséria é o antídoto para essa exaustão. É um convite à autenticidade radical. Aqui está o que você deve fazer. Esta é a aplicação prática da revelação de Santa Faustina. Na próxima vez que você cair, e você vai cair, não fuja de Deus. Não espere até se sentir santo para rezar. Essa é a armadilha. No momento em que você gritar com seu cônjuge, no momento em que cair naquele velho vício, no momento em que um pensamento de julgamento cruzar sua mente, esse é o momento de correr para ele. Pegue a miséria enquanto ela está fresca. Segure-a em suas mãos. Não a negue. Não dê desculpas para ela. Não diga: bem, eu estava cansado. Diga: Jesus, olha para isso. Isso é minha impaciência. Isso é minha falta de amor. É meu. Eu te dou. Em troca, dê-me tua paciência. Dê-me teu amor. Esta é a grande troca. Nós lhe damos nossa pobreza. Ele nos dá sua riqueza. Nós lhe damos nosso pecado. Ele nos dá sua misericórdia. Nós lhe damos nossa morte. Ele nos dá a sua vida. Há uma bela imagem no diário onde Faustina vê os raios da divina misericórdia, os raios vermelho e pálido, emanando do coração de Jesus. Ela pergunta o que eles significam. Jesus explica que o raio pálido representa a água que justifica as almas, o batismo e a confissão, e o raio vermelho representa o sangue, que é a vida das almas, a Eucaristia. Mas note de onde vêm os raios. Eles fluem da ferida em seu lado. Eles fluem do lugar onde ele foi aberto. A luz vem através das feridas. Quando você dá a Jesus sua miséria, você está permitindo que a luz dele brilhe através de suas rachaduras. Houve outra vez em que Faustina estava rezando por seu país, pelo mundo, sentindo o peso da guerra que se aproximava. A Segunda Guerra Mundial estava chegando. Ela se sentiu impotente. Como suas pequenas orações poderiam parar tal mal? Jesus mostrou a ela que um único ato de puro amor e confiança ecoa pela eternidade. Ele mostrou a ela que quando sua alma se volta para a sua misericórdia, ela segura a mão da justiça. Você assistindo a este vídeo, você é parte dessa defesa. Você não está apenas salvando sua própria alma. Ao confiar na misericórdia, você está ajudando a salvar o mundo. Você está se tornando um canal. Minha filha, disse Jesus, estou procurando uma multidão de almas que console meu coração. Ele não está procurando uma multidão de anjos perfeitos. Ele tem legiões deles no céu. Ele está procurando humanos que sabem que são fracos, mas confiam que ele é forte. Vamos voltar àquela cena no convento. Depois que Jesus disse a Faustina:
dê-me a sua miséria. E depois que ela entendeu, uma grande paz desceu sobre ela. Ela percebeu que não tinha nada a temer. Se Deus quer o lixo dela, então ela está livre. Ela não precisa mais se esconder. Ela escreveu: vou para a tua misericórdia. Deus compassivo, que só tu és bom. Embora minha miséria seja grande e minhas ofensas sejam muitas, eu confio em tua misericórdia, porque és o Deus de misericórdia, e desde tempos imemoriais nunca se ouviu falar, nem o céu ou a terra se lembram, de que uma alma, confiando em tua misericórdia, tenha sido decepcionada. Tenha sido decepcionada. Nunca. Esta é a promessa que quero deixar com você. Se você correr esse risco, e parece um risco, de ser completamente honesto com Deus, de entregar as coisas das quais você mais se envergonha, você não ficará decepcionado, você não será rejeitado, você será amparado. Estamos vivendo em um tempo de grande confusão. O mundo é barulhento com julgamentos. A cultura do cancelamento nos diz que um erro nos define para sempre. O mundo diz: se você errar, você está fora. Jesus diz: se você errar, chegue mais perto. O Diário de Santa Faustina não é apenas um livro. É um plano de batalha para o fim dos tempos, e a arma é a confiança. A estratégia é o presente da miséria. Então eu tenho uma pergunta para você. Ao que você está se agarrando agora? É um arrependimento de 20 anos atrás? É um hábito que você não consegue quebrar? É uma amargura em relação a alguém que te machucou? É um profundo sentimento de ódio por si mesmo? Aquela coisa específica que fez você estremecer agora, é isso que ele está pedindo. Ele está parado à porta do seu coração, batendo. Ele não quer sua apresentação polida. Ele quer aquela rocha pesada, escura e pontiaguda que você está carregando. Ele está dizendo: minha filha, você me deu suas manhãs de domingo, você me deu seu dízimo, você me deu suas orações, mas você não me deu isso. Dê isso para mim. É verdadeiramente seu, e eu sou o único que pode dissolvê-lo. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, quero guiá-lo em um ato específico de rendição. Vamos oferecer o presente da miséria juntos. Você não precisa falar em voz alta se estiver em um lugar público, mas fale no santuário do seu coração. Visualize Jesus diante de você, assim como ele esteve diante de Santa Faustina. Veja os raios de misericórdia fluindo de seu coração. Sinta o amor irradiando dele, um amor que é quente, seguro e totalmente desprovido de julgamento. Agora pegue esse fardo, esse pecado, essa miséria, e visualize-se entregando-o a ele. Diga a ele: Jesus, eu te ofereço minha miséria, eu te ofereço minha fraqueza, eu te ofereço as partes de mim que não consigo consertar, eu te dou a propriedade dos meus pecados. Leve-os, afogue-os em teu oceano. Eu confio em ti. Sinta o peso levantar. Não é mais seu. Ele o tomou. Santa Faustina escreveu: quando uma alma louva minha bondade, Satanás treme diante dela e foge para o fundo do inferno. Ao confiar sua escuridão a Jesus, você está derrotando o inimigo. Você está vencendo a batalha. Lembre-se deste segredo. Carregue-o com você. Da próxima vez que se sentir indigno, lembre-se de que sua indignidade é o próprio ingresso que lhe garante a admissão na escola da misericórdia. A única coisa que pode desqualificá-lo é sua recusa em entrar. Deus não precisa da sua força, ele tem a dele. Ele precisa do seu nada para que possa preenchê-lo com o tudo dele. Minha filha, conte ao mundo inteiro sobre a minha inconcebível misericórdia. Nós contamos a história. Agora é a sua vez de vivê-la. Caminhe nesta liberdade. Você é amado não apesar da sua miséria, mas bem no meio dela. Se esta mensagem tocou aquele lugar secreto em seu coração, se você sente as correntes se soltando, não guarde isso para si mesmo. Compartilhe esta mensagem com uma alma que está lutando e, antes de ir, certifique-se de ter se ancorado no santuário de misericórdia abaixo. Declare sua confiança. Jesus, eu confio em vós. Vá em paz. O oceano de misericórdia está esperando. E lembre-se, o presente que ele mais quer é aquele que você tinha medo de dar. Dê a ele e seja livre.